Bom, acho que já está gravando. Então, eu vou começar vendo a pergunta da Carmen. A potência de não tem uma relação estrita com a vontade e possibilidade, tipo uma pessoa ter condições para e vontade de. Então, eu acho que talvez ela tenha uma relação estrita com a vontade, com a decisão. Mas não com a possibilidade. Com a possibilidade, sim, né? Porque a palavra potência quer dizer possibilidade. A questão é se. Então, quando você fala potência de não, você já está dizendo possibilidade de não, né? Eu tenho a potência de andar, eu tenho a possibilidade de andar. Então, a questão é se a potência de não tem uma relação estrita com a vontade. Assim, o Aristóteles não fala isso, mas aparentemente sim, entendeu? Porque são casos onde essa potência ela é atribuída a um indivíduo. Mas, por exemplo, sei lá, se você diz, porque a potência, ela tanto é a potência ativa quanto passiva, né? Então, por exemplo, um, um objeto mole tem a potência de ser apertado ou de não ser apertado, né? E é só que isso não depende dele, né? Isso depende de alguém que vai decidir apertá-lo ou não apertá-lo, né? Então, eu acho que tem a ver, de algum modo, com a vontade ou com a decisão, a proairesis, né? Isso que Aristóteles chama de escolha, decisão. Tá, Carmen. Então, como eu prometi a vocês, então eu vou na segunda metade da aula, até porque é ali que a gente tá de nada. É, então, o Agamben vai dizer, né? Ele vai lá no De Interpretazione para tentar entender exatamente isso, né? É como entender nada haverá de potente não. Ah, que é como ele está traduzindo a. Deixa eu botar aqui no modo de apresentação de tela cheia. Bom, aí eu disponibilizei essa edição, né, para vocês, mas como ela está em francês, eu fui traduzindo e modificando, né? E então vamos acompanhar, eu vou acompanhar o início do capítulo, né, até chegar nesse ponto que é o ponto que interessa ao Agamben, né, o ponto que ele cita, né? Então vamos primeiro aqui, depois a gente volta para o Agamben, tá? Depois eu vou colocar esse documento Word lá no mural, tá? Eu vou postar lá. Então, essa discussão, né, sobre a relação entre a negação e os modos, né, na lógica modal, ela começa assim. Isso está no capítulo 12 do De Interpretatione, né? Após ter feito essas distinções, é preciso examinar as relações entre as proposições que declaram que é possível e as que negam que seja possível. Haitu dinaton einai kai medinaton. Entre as que declaram que é Vou botar aqui. Admissível, que é como eu estou traduzindo enderromenum, e as que o negam.
kai enderhomenon, kai me enderhomenon, né? Porque em Aristóteles, dinaton e enderhomenon são quase sinônimos, né? Entre as que tratam do que é impossível, adinato, e do necessário, anancaio. Esse exame apresenta algumas dificuldades, aporias. Né? Então, você vê que é totalmente voltado para as proposições modais. Né? Possível, admissível, impossível, necessário. Depois ele vai introduzir o contingente. Né? Na verdade, isso aqui é contingente. Olha só, aí ele vai dizer assim: nós admitimos que nas declarações complexas, as que apresentam uma oposição interna, isto é, as contradições, são classificadas segundo o ser e o não ser. Por exemplo, a negação de ser um homem é não ser um homem e não ser um não homem. Né? Então, quando você a contradição aqui é entre ser um homem e não ser um homem. Ou seja, a negação tem que incidir sobre o verbo ser e não sobre aquilo que é negado, tá? Então, tem que ser sobre o verbo e não sobre o que é negado. Então, a negação de ser um homem é não ser um homem e não ser um não homem. A negação de ser um homem branco é não ser um homem branco e não ser um homem não branco. Tá? Então, e já que é assim, mesmo em todos os casos em que nós não acrescentamos ser, o que é dito no lugar de ser produzirá o mesmo resultado. Então, se eu usar um outro verbo, vai ser a mesma coisa que acontece com o verbo ser. Por exemplo, para um homem anda, a negação não será um não homem anda, mas um homem não anda. De novo, é o verbo que é negado. Em consequência, é assim em todos os casos. Desculpe, em consequência, é assim em todos os casos. A negação de é possível ser seria é possível não ser. E não é possível ser. Seria, mas ele vai questionar isso. Aí, então, a negação de Naton Einai é possível ser, né? Ele está falando desse verbo aqui. Aí o tradutor faz uma nota. Ele vai dizer, em grego, a fórmula Dynaton Einai é ambígua. Podemos compreendê-la como significando ser possível ou capaz de ser. Isso quer dizer, tendo a potência de ser. Mas também, se subentendemos a cópula com Dynaton esti, né, subentendemos esse esti, né, é possível ser. Então, pode ser traduzido como ser possível, é possível ser e capaz de ser. Capaz aí no sentido de que tem a potência de ser. Né? Então, por isso que essa questão é tão complicada, porque eu posso traduzir, dependendo do contexto, eu posso traduzir desses três modos. Então, mas vamos dizer, retomando aqui o raciocínio, o que ele está dizendo é que se eu sigo esse modelo, né, do ser e do não ser, do ser homem, do não ser homem, né, do andar e do não andar, a negação de é possível ser, de Naton Einai, seria também é possível não ser. E não é possível ser. Mas
somos da opinião de que a mesma coisa pode tanto ser quanto não ser. Né? Então, aqui, quando ele diz nós somos de opinião, quer dizer, eu, contrariamente ao que dizem os megáricos, etc. Nós, quer dizer, ele, Aristóteles. Então, quando ele diz somos de opinião de que a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui a edição para eu poder acompanhar o texto em grego. Não. Então, quando ele diz isso, mas nós somos da opinião de que a mesma coisa pode tanto ser quanto não ser, ele está falando que toda potência é sempre potência de ser quanto de não ser. Ele está retomando e reafirmando a questão de que toda dinamis é ao mesmo tempo a dinamia, que toda potência é ao mesmo tempo potência de não. Com efeito, o exemplo que ele diz deixa isso explícito. Tudo que pode ser cortado pode também não ser cortado. Tá vendo, Carmen? Aqui eu tenho claramente um caso que a potência da coisa é uma potência tanto de ser cortada quanto não de ser cortada. Mas eu tenho que sempre remeter a decisão a alguém que vai cortá-la. Mas eu tenho a potência passiva de ser cortado ou de não ser cortado. Né? Eu tenho a potência de não também. Tudo que pode andar, pode também não andar. Então ele está retomando isso que ele afirmou lá, né? A questão da potência de não. A razão disso é que tudo que é possível desse modo não está sempre em ato. Então, retomando lá a discussão com os megáricos, que eu posso ter a potência mesmo sem o ato. Eu tenho a potência de andar mesmo sem estar andando. E eu, mesmo que eu esteja andando, eu continuo tendo a potência de não andar. Ou seja, o fato de eu andar não elimina a minha potência de não andar. Então, essa potência de não andar, que é esse ponto que o Agami está querendo valorizar, é que a realização de uma potência não elimina a potência de não correspondente a ela. Então, se eu estou andando, com isso eu não eliminei a minha potência de não andar, e é por isso que eu posso parar a qualquer momento. Eu posso não andar a qualquer momento. Eu posso realizar essa potência de não andando. Então, a razão disso é que tudo que é possível desse modo não está sempre em ato. De modo que a negação também poderá lhe pertencer. Né? Isso quer dizer, quando eu não ando, o não, a negação, pertence à potência. É exatamente isso que o Agami está chamando de potência de não. Né? Então, quando ele diz de modo que a negação também poderá lhe pertencer. Com efeito, o que é capaz de andar pode também não andar. E o que é visível pode também não ser visto. Então, esse copo é visível, mas se tiver tudo escuro, ele não é visível. Então, isso é uma potência dele, tanto de ser visível quanto de não ser visível. Só que tem um problema, por isso que ele diz, por outro lado, é impossível que afirmações opostas, ditas de uma mesma coisa, sejam ambas verdadeiras. Portanto, a negação de é possível ser não é possível não ser. Esse que vai ser o ponto. Portanto, a negação de é possível ser não é possível não ser. Por que que não é? Porque essas duas coisas elas são possíveis ao mesmo tempo. Porque quando eu tenho a potência de ser, eu também tenho a potência de não ser. E isso não é uma contradição. Porque no nível da potência, isso é possível.
Então, por consequência do que procede, ou bem afirmamos e negamos a mesma coisa ao mesmo tempo de uma outra, por exemplo, diremos que de Sócrates que é possível que ele ande e que não é possível que ele ande, e nesse caso caímos em contradição e transgredimos o princípio da não contradição, ou bem as afirmações e negações não se produzem ao acrescentarmos ser ou não ser. Né? Então, o modo de negação não vai ser esse. A negação de é possível ser não vai ser é possível não ser. Não vai ser acrescentando ser ou não ser. Então, Aristóteles quer dizer que a fórmula modal é possível, que deve levar. É a fórmula modal é possível que deve levar à negação, e não o verbo que depende dela, no caso, o verbo ser. Aí o Aristóteles diz, portanto, a negação de é possível ser não é possível ser. E não é possível não ser. Percebem a distinção aqui? Por quê? Porque quando eu digo é possível ser, se eu digo que é possível ser, isso quer dizer que é possível também não ser. Não existe contradição entre é possível ser e é possível não ser. Essas duas frases, elas não são contraditórias. Elas não são contraditórias. É possível ser sempre significa também é possível não ser. É possível andar, é possível não andar. Quem tem a potência de andar, tem a potência também de não andar. Então, essa frase, é possível não ser, ela não é a negação de é possível ser. Elas duas não são contraditórias. Agora, é possível ser, a contradição de é possível ser não é possível ser. Então, o que está se vendo aqui? Que no caso dos modais, a negação, diferentemente lá do o homem anda, o homem não anda, né? Desculpe. A negação é ser um homem, não ser um homem. No caso dos modais, a negação não vai ser sobre o ser, vai ser sobre o é possível ou não é possível. Né? Aí ele vai dizer: o mesmo raciocínio vale para é contingente ser. A negação não é contingente ser. E não é contingente não ser. Acontece a mesma coisa com as outras expressões do gênero, ou seja, com os outros modos, com as outras modalidades. Por exemplo, é necessário ser e é impossível ser. A negação de é possível não ser não é possível não ser. De fato, é possível ser e é possível não ser não são expressões contraditoriamente opostas. Ao contrário, é possível ser e não é possível ser, essas sim são contraditórias e não são jamais verdadeiras ao mesmo tempo de uma mesma coisa. Entenderam o raciocínio dele? Ele está dizendo que no caso dos modos, o modo como você produz a contraditória é negando não o verbo que está depois, mas negando é, o modal, né? Então, negando o dinaton, né? Ora, se a gente volta lá para o Agamben, então vocês percebem, assim, é muito importante isso, tá? Essa passagem aqui do de Interpretazione, né, o capítulo 12 da Interpretazione, está confirmando
a tese lá do capítulo 1 do livro Teta, de que toda potência é, ao mesmo tempo, impotência em relação ao mesmo. Então, e aí, nesse caso, essa adinamia, ela tem que ser traduzida como potência de não. Né? Então, potência de andar, impotência de andar, na verdade, não é não poder andar, é poder não andar. Então, a dinamia tem que ser entendida não como impotência, mas como potência de não. Então, potência de andar e impotência de andar, mas essa impotência de andar tem que ser entendida como potência de não andar. Então, a relação entre dinamis e adinamia tem que ser entendida como potência de sim e potência de não. Tá? Então, voltando para o texto do Agamben. Sim, pode falar, Bernardo. Professor, essa última formulação que você deu, ela me clarificou um pouco uma questão que eu estava debatendo com o João Pedro, que não está aqui hoje, mas ele está participando das aulas também. Porque quando você dá esse exemplo, né, seria uma questão, né, de é possível andar e é possível não andar, né, ao invés de algo realmente contraditório, né? Me parece que assim, a gente ainda não chegou nesse ponto no Agamben, né? Mas se a questão, né, a importância disso vai ser uma questão ética, né, pro Agamben, em última instância uma questão política também, me parece, e aí, assim, eu peço, né, a sua resposta para essa questão, né, que como ele está assumindo que esse poder não, né, no exemplo do andar, o poder não andar pressupõe que eu tenha essa, entre aspas, capacidade, né, essa potência. Ou seja, eu posso, mas eu não ponho em ato. Isso me parece que num terreno ético pressupõe que as pessoas tenham as coisas pelas quais elas escolhem não fazer, né? Ou seja, isso parece que traz um problema que é precisamente algo que é característico na modernidade, que é o contrário disso, né? Ou seja, na modernidade a gente crescentemente se vê em situações não que nós temos a potência de não, mas que realmente temos a impotência naquele primeiro sentido, né, de impossibilidade. Esse deslocamento, né, que é característico da modernidade, que apresenta para a gente a impossibilidade, né, a ruptura em relação, né, a como lidamos, né, com as coisas, toda a questão da alienação, etc. E me parece que, se a gente pensa em termos de potência de não, a gente parece deixar escapar, né, essa disjunção que é o tempo todo produzida, né, na modernidade. Enfim, botei só Mas essa problemática. por que na modernidade? Eu não entendi. Por que na modernidade? Em última instância, falando no sentido do modo de produção capitalista, e, né, como que as mercadorias são produzidas, né, e como que a lógica do valor ela se desenvolve de maneira que a gente tem uma disjunção entre a produção e a apropriação. Isso é uma forma de pensar que nós não temos relações imediatas com os objetos, né? A gente
posto numa cadeia de mediações que provoca o tempo todo esse deslocamento, essa disjunção. Entende? Não tô vendo a conexão dessa questão da. Você está juntando alienação com impotência. Eu não acho que esses conceitos sejam equivalentes. Não, de forma alguma. Eu estou propondo, né, não uma identificação entre os dois conceitos, mas que tal conjuntura, né, que a gente está discutindo, né, uma conjuntura de alienação em última instância, não vamos entrar no diferentes sentidos que isso tem na obra do Marx, mas enfim, em tal conjuntura, o ponto inicial de onde os sujeitos partem não é um ponto inicial de ter algo que eu posso pôr em ato ou não. A posição inicial que os sujeitos partem nesse tipo de ordenamento é a posição contrária, de não ter algo para pôr em ato, entende? Não, veja bem, você pode dizer que um sujeito, em geral, está muito mais numa posição de impotência do que de potência. Eu não acho isso característica específica do mundo moderno. Ou seja, veja, aí a gente entra nessa questão que o Agamben só se refere a ela, mas ele não trabalha efetivamente, né? Até por isso que eu fiquei interessado pela referência que você fez a Hannah Arendt, porque de repente eu vou ver se eu dou uma lida nela para ver se ela desenvolve isso, né? Que é essa relação entre potência e poder, né? Que é uma coisa que fica no campo de uma semelhança etimológica só das palavras, né? Mas que não é desenvolvida, né? Então, mas se eu quiser trabalhar um pouquinho, uma das coisas que eu posso dizer é assim: quanto mais eu estou submetido ao poder do outro, quanto mais o outro é poderoso, mais eu sou impotente, né? Então eu posso pensar isso nesses termos, né? Ou seja, quanto maior o poder, os que estão submetidos a esse poder são mais impotentes. Então, essa dialética aí de poder e impotência, eu posso pensar isso, com certeza. Não acho que isso é uma característica específica do mundo moderno, porque sempre houve exercício de poder, né? Sempre houve exercício de poder. Isso, por exemplo, o próprio Marx, quando ele fala da situação do proletário em relação a do escravo ou do servo, ele acha, obviamente que ele lê em termos de uma espécie de novo escravo, mas ele marca diferenças também. Por exemplo, ele acha que o proletário ele está numa posição de avanço histórico em relação ao escravo, tá? Então, a gente tem que problematizar isso, tá? Então, nesse sentido, ele acha que o capitalismo, Marx, ele acha que o capitalismo, ele já significa uma etapa desse avanço histórico, entende? Em relação ao modo de produção feudal, por exemplo, etc. Só que ele é um modo intermediário, que tem que ser superado ele também, tá? Então, eu estou falando isso porque você trouxe a referência do Marx, e eu diria que a partir do Marx não existe a possibilidade de você dizer que no mundo moderno há mais impotência do que no mundo medieval. Não, Então, questionando. Diga. eu não diria que é esse tipo de paralelo que eu estou tentando fazer. Eu concordo com você sobre essa leitura do Marx, né? Acho que tem questões que o Marx levanta que permitem que a gente entenda a modernidade como, sim, né, mais uma etapa, né, desse desenvolvimento. Mas uma questão fundamental no Capital é que você passa a ter, enquanto motor de todas as relações sociais, essa relação do que ele chama de abstração real no Capital. Né? Ou seja, existe um processo onde todos os códigos que eram fundamentais para a dominação tradicional, de modo de produção feudal, etc., eles vão sendo
postos para funcionar dentro da lógica da mercadoria. Então, tem uma questão fundamental, né, no Marx, que é entender o que faz com que o modo de produção capitalista seja aquilo a ser superado, precisamente porque aquela questão da destruição criativa, né, ele cresce pelas suas próprias crises. Né? Então, ele não constrói um fundamento que ele é incapaz de superar. Né? Então, isso posiciona para a gente, sim, mais uma configuração de poder, mas uma configuração muito específica. E aí, nesse sentido, né, que ela produz esse tipo específico de impotência, entende? Mas aí que tá. O que eu estou achando complicado é você usar a palavra impotência, que não é uma palavra que o Marx usa, que eu saiba. Eu acho que é esse paralelo que você está traçando que eu acho que é um paralelo que não está claro para mim, entendeu? Mas de qualquer modo, mesmo que isso não esteja claro para mim, esse paralelo que você está traçando, da impotência como aquilo que domina no mundo moderno e tal, a questão do Agamben não é essa. Quando ele vai trabalhar a questão da potência, o que ele quer chamar atenção é que a potência de não ela é tão importante quanto a potência de sim, vamos dizer assim, tá? Ele quer chamar atenção para essa dimensão. Ou seja, ele quer chamar atenção para a importância de não fazer. Ou seja, que o importante não é só o fazer, mas o não fazer também é importante. Né? Que não só o ser, mas que o não ser também é importante. Né? Então, e aí ele vai construir não só uma ética, mas também uma política a partir disso. Né? Que é o fato de preservar essa potência de não. E o significado político que existe em preservar essa potência de não. Tá? Então, nesse sentido, o que ele quer pensar é não o não poder, o não ter potência, mas o poder não. A potência de não. Então, não existe aqui uma reflexão sobre a impotência, no sentido da ausência da potência. Não existe essa reflexão. Então, não estou dizendo que essa questão não seja importante, mas não é essa questão que o Agamben está pensando. A questão dele, o que está interessando a ele, e aí é por isso que é importante, porque isso é uma questão que nunca interessou a ninguém. Isso é uma categoria, uma novidade do pensamento dele. E é por isso que ele vai insistir nesse ponto, porque é o ponto que ele acha que ele, vamos dizer, outras pessoas já falaram sobre potência, né? Mas o Agamben ele vai falar sobre a potência de não. Então ele não vai falar da questão do não poder, mas a questão do poder não, do poder de não ser, de não fazer, né? Então, por exemplo, de não ler, né? Quando ele fala do analfabetismo, né? Ele tem um texto sobre o analfabetismo, né? Sobre essa questão do o não ler, a importância do não ler para o ler. Né? Então, com relação a essa questão, eu acho que ele não vai falar da impotência, ele vai falar da potência de não. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Mas assim, e com isso, estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu não estou tirando a importância da questão da impotência, mas não é essa questão que vai interessar o Agamben. Né? Embora ele fale, né, embora eu acho que haja uma lacuna ali, quando ele sugere que há uma relação entre poder e potência, mas ele não esclarece qual é essa relação. Né? Quando ele diz, né, a gente leu isso, né, que a questão política, essa dimensão,
ele não esclarece isso. A gente vai ver, quando eu voltar no texto, eu vou mostrar como é que isso aparece, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação de tela, só para a gente voltar lá para o Agamben. Então, agora que a gente já leu esse trecho do De Interpretazione, né? A gente acha que vai ter condições de entender melhor o que o Agamben está falando aqui. Então, quando ele diz, um trecho de Interpretazione fornece, isso tudo ele está tentando para ele tentar entender o que poderia significar essa frase, nada haverá de potente não. Um trecho do De Interpretazione fornece indicações preciosas. A propósito das negações dos enunciados modais, Aristóteles distingue e, ao mesmo tempo, põe em relação o problema da potência e o da enunciação modal. Veja que esse que é o ponto que dá toda a confusão. O que a teoria da dinamis, enquanto potência, tem a ver com a questão da enunciação modal, da lógica modal, etc. Né? Então, por que é essa diferença entre dizer potência de não e impossibilidade? Quando eu digo impossibilidade, eu estou na lógica modal. Quando eu digo potência de não, eu estou na teoria da potência, na teoria da dinamis. Enquanto a negação de um enunciado modal deve negar o modo e não o dictum, né? Então, não é possível ser e não é possível não ser, né? Eu nego o é possível em vez de negar o ser. Então, enquanto a negação de um enunciado modal deve negar o modo, é possível, é necessário, é contingente, é impossível, e não o dictum, isso que eu digo que é possível, que é necessário, que é contingente, que é impossível, razão pela qual a negação de possível que seja é não possível que seja, né? E não possível que não seja, porque possível que não seja, o Aristóteles diz, não é negação de possível que seja, porque possível que seja é algo decorrente de possível que seja, porque se é possível que seja, é possível também que não seja. Então, quando eu digo possível que não seja, isso não é uma negação de possível que seja, é quase que uma consequência. Então, a negação de possível que seja é não possível que seja. Então, ele está dizendo, razão pela qual a negação de possível que seja é não possível que seja. E a negação de possível que não seja é não possível que não seja. Né? Então, isso a gente viu. Então, enquanto a negação de enunciado modal deve negar o modo e não o dicto, no plano da potência, então você vê que tem um plano que é o enunciado modal e um outro plano que é o da potência. No plano da potência, as coisas se passam de maneira diferente. E negação e afirmação não se excluem. Então, quando eu tenho a negação de um modo, um dos dois é o verdadeiro. Ou é possível ou não é possível. Não pode ser possível e não possível ao mesmo tempo. São contradições. Mas no caso, no plano da potência, a negação e a afirmação não se excluem. Então, se eu digo possível ser, isso também sempre quer dizer também possível não ser. Não existe uma exclusão. O texto do Agamben sobre o quê? Desculpa, pera lá. Esse texto, eu traduzi esse texto, saiu num número da revista Cult. Eu vou depois procurar e te falo, mas você... Eu organizei, Carmen, um dossiê Agamben para a revista Cult há alguns anos atrás, e aí tinha um texto sobre o analfabetismo, e eu traduzi, esse texto saiu lá na revista Cult. Eu não sei se isso tem livro, né? Mas é alguma coisa como sobre a importância de não ler, né? Deixa eu ver se eu acho.
Sobre a dificuldade de ler, tá vendo? Esse texto aqui, ó, está disponível. Tá vendo? Eu que traduzi. Isso foi uma conferência que ele fez em 2012. Ok. Então, ok. Então, não, voltando aqui. Então, no plano da potência, as coisas se passam de maneira diferente. E negação e afirmação não se excluem. Aí ele cita o Aristóteles. Uma vez que o que é potente não é sempre em ato, a gente leu essa passagem, né? Escreve Aristóteles, também a negação lhe pertence. Então, a negação pertence ao que é potente, porque toda potência de ser é também potência de não ser. Então, a negação pertence. De fato, o que é capaz de caminhar, capaz aqui é dinaton, né? O que tem a potência de caminhar, o que é capaz de caminhar, pode também não caminhar. E o que pode ver, pode não ver. Ele traduz errado aqui, né? O que é visível pode não ser visível. Por isso, no livro Teta e no De Anima, a negação da potência, ou melhor, a sua privação, né? A gente já falou sobre isso, mas a gente vai voltar, né? Que é a potência é uma espécie de privação, né? Isso quer dizer, quando eu tenho a potência, mas não faço, eu estou me privando de fazer. Então, ter a potência e não realizá-la é ter uma privação, né? Se privar de, né? Então, por isso, no livro Teta e no De Anima, a negação da potência, ou melhor, sua privação, tem, como vimos, sempre a forma pode não, e nunca aquela não pode. Então, não pode é a negação do modo, do enunciado modal. Pode não é essa privação que caracteriza a potência. Parece, aí ele ainda está citando Aristóteles, parece assim que as expressões possível que seja e possível que não seja resultam uma da outra, uma vez que a mesma coisa pode ser e não ser. As enunciações desse gênero não são, pois, contraditórias. Pode andar, pode não andar. Ao contrário, possível que seja e não possível que seja não surgem jamais juntos. Aí é uma contradição. É possível, não é possível. Ou é possível ou não é possível. Não posso ter as duas ao mesmo tempo. Mas, possível que seja, possível que não seja, não é uma contradição. Se chamamos privação ao estatuto da negação na potência, né, a estéresis, né, a gente viu essa passagem, né, lá do livro, do capítulo 12, do livro Delta da Metafísica. Está vendo? Quando ele diz... Às vezes parece ser potente por possuir algo, outras vezes por ser privado disso. Se a privação é de algum modo uma possessão, de modo que é potente por possuir a possessão de algo, ou por ter a privação disso, se é que é possível possuir uma privação. No entanto, é exatamente isso, né, que ele está dizendo. Ele está dizendo que é possível, né, possuir uma privação, e é exatamente esse possuir que caracteriza a potência. No momento em que eu não estou andando, mas eu tenho a potência de andar, eu estou possuindo uma privação. Eu estou me privando de andar, então eu estou possuindo essa privação. Não?
Então, se chamamos privação ao estatuto da negação na potência, como entender de modo privativo a dupla negação contida na frase nada haverá de potente não? Nada haverá de potente não ser, ou nada haverá de potente não fazer. Né? Então, o modo como ele traduziu aquela frase, né, do Aristóteles, nada haverá de potente não. É o modo como ele está traduzindo o Adinaton. Né? Então, como entender de modo privativo, como privação, a dupla negação contida na frase nada haverá de potente não? Como não contraditória em relação à potência de ser, a potência de não ser não deve aqui simplesmente se anular, mas, dirigindo-se a si mesma, deverá assumir a forma de um poder não ser. Né? Aí aqui é que está a estranheza, o modo como ele resolve essa dupla negação. Né? Nada haverá de potente não, isso quer dizer, haverá potente de não. Então, esse D não existe, tá? Potente não ser e não potente de não ser. O que Aristóteles diz na passagem em questão é, então, algo bastante diferente e mais interessante que aquilo que lhe atribui a leitura tautológica dos comentadores modernos, né? Que são aquelas traduções que dizem que é possível o que não é impossível. Né? Que ele está entendendo aqui como uma tautologia. Bom, aí ele vai e escreve isso que está aqui em itálico, é o modo como ele entende o que Aristóteles está dizendo, e a gente vai concluir hoje exatamente aqui. Se uma potência de não ser pertence originalmente a toda potência de ser, será verdadeiramente potente só quem, no momento da passagem ao ato, não anular simplesmente sua potência de não, nem deixá-la para trás em relação ao ato, mas a fizer passar integralmente no ato como tal. Isto é, poderá não passar ao ato. Então, o que é o estranho da formulação do Agamben está aqui. Por que ele não diz simplesmente poderá passar ao ato? Por que ele diz poderá não passar ao ato? Não? É para reproduzir de algum modo essa dupla negação que ele vê aqui. Então, como é que a gente vai entender isso? Eu acho que isso tem que ser entendido nesse sentido de que se eu tenho a potência de andar e eu tenho a potência de não andar, quando eu ando, eu eliminei a potência de não andar, né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando ele diz, com efeito, o ato da potência de tocar piano é certamente para o pianista a execução de uma peça no piano. Mas qual será para ele o ato de sua potência de não tocar? Né? Foi por isso que eu exibi da última vez aquele vídeo no YouTube, né? Com a execução daquela peça do John Cage, né? O 4 minutos e 33 segundos. E o que acontece a essa potência de não tocar no momento em que ele começa a tocar? Né? Então, no momento em que eu realizo, eu ponho em ato a minha potência de andar, o que aconteceu com a minha potência de não andar? Ela continua ali, porque eu posso a qualquer momento não andar. Eu posso parar de andar. Né? Então, o que vai interessar a ele é essa não deixá-la para trás, a potência de não, mas fazer passá-la integralmente no ato como tal. E é essa formulação aqui que seria a formulação que diria isso que ele está querendo pensar, né?
Então, vou parar aqui nesse ponto, vou deixar vocês também pensando um pouco nisso, tá? E eu vou colocar aquele documento Word, onde tem toda a parte de interpretazione, eu vou salvar ele e vou disponibilizar lá no mural do Google Classroom. Tá ok? Não falei ainda sobre trabalho. Eu vou falar em breve. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente concluir a gravação? Podemos ficar por aqui? Então, Professor, perdão, eu não falei porque meu microfone estava montado errado. Eu fiz antes um comentário só pequeno, queria, logo antes da Carmen falar, salvei aqui, não sei se... não vi. Mas não foi nem uma pergunta, só queria que você falasse um pouco sobre... Que pareceu puxar para esse lado de liberdade, vontade, subjetividade, quando a gente fala em potência de não. Que é meio anacrônico para os gregos, né? Falar, pelo menos em subjetividade, né? Que é uma categoria supostamente moderna e tal, enfim. Sim. Então, veja bem, o Agamben fala sobre isso no texto dele, quando ele diz potência, não liberdade, né? Então, ele vai dizer logo no início que a teoria da potência do Aristóteles é como se fosse um modo como um autor que não tem, ele fala disso aqui, ó. A doutrina aristotélica da potência contém uma arqueologia da subjetividade. É o modo como o problema do sujeito se anuncia a um pensamento que não tem ainda essa noção. Rex, de echo, ter, ad, faculdade, é o nome que Aristóteles dá a essa inexistência da sensação e das outras faculdades em um vivente. Então, ele toca nesse ponto aqui e ele toca de novo nesse ponto, nesse trecho que ele fala... Cadê? Onde ele fala potência, não liberdade. Aqui também ele vai falar que Aristóteles não fala de liberdade exatamente porque ele é um autor... Tá vendo? Ele diz, mas então, por que Aristóteles nunca menciona, nesse contexto, o termo liberdade, como tão pouco evoca, de algum modo, o problema da vontade e da decisão? Né? Ele chama atenção exatamente para esse ponto que você está chamando atenção. Então, dá uma lida nesses trechos que ele vai, acho que, apresentar a resposta para a questão que você está colocando. Professor, qual texto é esse, perdão? Esse texto é o texto que a gente está trabalhando atualmente, que é a potência do pensamento. Tá bom. Inclusive, quando eu fiz essa pergunta sobre subjetividade, foi porque você já tinha falado na aula passada sobre esse texto, esse trecho sobre a arqueologia da subjetividade, e eu não lembrava se era de Agamben ou de outro autor que eu tô lendo, porque tá uma confusão de um monte de grupo estudo e tal. Mas agradeço. Não tem problema nenhum, ao contrário. Não, é que eu achei que eu estivesse no modo de apresentação de tela e eu não estava, tá? Então, deixa eu mostrar aqui de novo. Tá vendo? O texto é esse aqui, A Potência do Pensamento, tá? Que está nesse livro, Giorgio Agamben, A Potência do Pensamento e Ensaios e Conferências. É esse aqui que é o texto que a gente está trabalhando nas últimas aulas, tá? É um ensaio que está nesse livro, né? Tá vendo? A Potência do Pensamento. E isso que eu falei para você, ele... Aqui, quando ele diz assim, a doutrina aristotélica da potência contém uma arqueologia da subjetividade, é o modo como o problema do sujeito
se enuncia um pensamento que não tem ainda essa noção. Aqui é um ponto, né? É o item, o que é uma faculdade, né? Quer dizer, o que é uma faculdade no sentido antigo e no sentido moderno, né? E depois ele tem um trecho que ele chama de potência, vírgula, não liberdade, e ele fala, mas então por que Aristóteles não apenas nunca menciona nesse contexto o termo liberdade, como tão pouco evoca, de algum modo, o problema da vontade e da decisão, né? Então, é exatamente relacionado a essa pergunta que você fez. Tá ótimo, obrigado, professor. Ok? Então, eu vou concluir aqui a gravação, tá?